nessa parte da tarde, a gente vai tratar da questão das ações do controle interno. Então, nós vimos 3 fases, né? Vamos ver a terceira fase agora. Que ontem nós vimos a parte da transição de um mandato para o outro, questão de quem assina o relatório, como que é feito o relatório, quem confecciona o relatório, que dados tem no relatório, que está na apostila de vocês. Lembrando que o relatório deste ano nós não temos, e devido à pandemia, ninguém sabe exatamente o que o Tribunal de Contas vai cobrar. Inclusive, esses tempos atrás, ele andou mandando uma pesquisa para vocês do controle interno, referente aos dados do Covid, né, para vocês responderem. Na parte da manhã, hoje, nós vimos a questão do planejamento e a importância do controle interno junto ao planejamento. E agora, na parte da tarde, a gente vai trabalhar as ações do controle interno. Então, primeiro de tudo, o que eu tenho que efetuar, né, nessa nova empreitada, né, que é a mudança de um exercício? Primeiro de tudo é definir o meu plano de trabalho. Se eu estou assumindo como controlador, não vou continuar de um mandato para o outro. Se eu sou um controlador novo, eu tenho que olhar todos os pontos fortes e fracos do plano de trabalho do controlador anterior e montar o meu plano de trabalho. Por que disso? Pelo fato de não ficar aquela situação de recorte e cola, recorte e cola que a gente comentou. Então, nunca um plano de trabalho da controladoria deve ser exatamente igual ao do exercício anterior. Olhar os pontos fortes, os pontos fracos que existiam naquela fiscalização e direcionar a energia para os pontos que ficaram mais precários. Então, por exemplo, eu tinha diversas linhas de fiscalização no meu relatório do controle interno, no meu plano de trabalho do controle interno. E eu observei que algumas eu cumpri com facilidade e outras eu tive uma dificuldade maior. Ou olhando no percentual, por exemplo, da avaliação do antigo controlador, que teve uma dificuldade maior em algumas áreas. Então, nessas áreas, eu atuar, né? Volto a frisar, controlador interno não participa de processos, ele fiscaliza. Eu posso dar uma opinião informal, de repente, para o prefeito, quero fazer tal coisa. Posso ou não posso? Informal sim, mas colocar no papel não é o papel do controlador interno, né? Ele é fiscalizador, ele não participa dos processos. E daí, nessas ações, desenvolver por secretarias. Ontem eu falei até a questão de vocês terem uma equipe de apoio, em cada secretaria ter um servidor. De repente fazer isso por decreto, junto com o prefeito, normatizando quem serão as pessoas da equipe de apoio. Para o controlador em si ter um suporte mais ágil daquilo que acontece em cada uma das secretarias, né? Então, nessas ações do controle interno, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é vocês terem conhecimento dos 10 mandamentos do bom administrador público. Aqui entra o gestor, entra quem executa, mas entra quem fiscaliza também. E vai refletir aquilo que a gente viu ontem e hoje, né? Primeiro ponto, planeje. Então, é aquela ligação que eu falei para vocês hoje de manhã. Não adianta eu ter um planejamento forte, bem feito, se eu não colocar ele em execução. E é aí que entra a controladoria interna, quando existir a execução desse planejamento. Mandamento 2, cumprir o planejado. Então, se eu planejei, eu tenho que tentar, pelo menos tentar, cumprir boa parte desse planejamento. 3, cumpra a lei. A diferença entre uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado e uma pessoa jurídica do direito público, de ordem pública, a diferença está na forma de interpretar a lei.
a pessoa física ou a empresa, ela pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E no poder público, é tudo aquilo que a lei permite, né? Então eu não posso ser arrojado na administração pública quando tange ao que fala a legislação. Por exemplo, hoje nós estamos aí com um imbróglio em alguns municípios, e eu tenho visto isso no portal de transparência, e vai sobrar para controlador lá na frente, com certeza, questionamento a esse respeito, por parte do Tribunal de Contas, do MP, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, vai sobrar referente à questão da Lei 173. Então, tem muito município contratando comissionado aí a Deus dará, não observando o que foi gasto anteriormente e não cumprindo, por consequência, a lei. Mandamento número 4, ser prudente. Tudo aquilo que eu comentei ontem e comentei hoje de manhã com vocês, vocês devem ter escutado várias vezes a palavra conservador. Seja conservador, seja conservador. Você faça da forma correta. Então eu tenho uma pergunta sempre na minha cabeça, que quando chega um imbróglio para resolver no município, um apagar incêndio, como dizem, né, que muitos lugares a gente vive só de apagar incêndio, eu me pergunto, sempre antes de tomar qualquer atitude, isso vai acabar por aqui? Ou isso vai gerar situações lá na frente? Se para consertar uma determinada situação eu vou gerar um problema que numa escala ele pode ser maior, aborte. É melhor você abortar, sentar, pensar. Ah, mas é tudo muito burocrático, muito demorado, muito isso. Às vezes, você demorar um pouquinho mais, mas fazer a situação de forma correta, é a melhor coisa do mundo. Eu tenho visto muita coisa na questão de licitação, por exemplo, de erros, inclusive, de equipe de licitação, na hora de escolher a modalidade de licitação. Tem lugares, por exemplo, que enquadraria o registro de preço para tudo, para facilitar a vida de todo mundo, e o pessoal lá da licitação, os pregoeiros, o pessoal, não, é tudo pregão. É tudo pregão. Tá, mas não tem uma outra modalidade que seja mais fácil? Ou ainda, aplicar pregão para tudo. O decreto 10.520 fala no pregão que é serviços de ordem comum. Então eu vou contratar uma empresa para prestar um serviço extremamente técnico e eu vou fazer um pregão. Daí vem um picareta, daí põe o preço lá embaixo, daí fica inexequível, daí ele abandona no meio porque ele não deu conta. E daí o tamanho do prejuízo do município? Porque ele vai ter que abrir uma nova licitação, consertar aquela bagunça que foi feita, né? Então, tem que ponderar muito as escolhas, não só nesse exemplo de licitação que eu dei, mas em todas as decisões da administração. Sempre pautando para preservar a integridade do gestor. 5. Aprenda com a experiência. Quando a gente fala em aprenda com a experiência, não só olhar a experiência própria, mas olhar o que aconteceu em mandatos anteriores. Numa situação, por exemplo, do prefeito assumir, em que o outro prefeito vai lá e simplesmente entrega a chave da prefeitura sozinho, que não tem mais ninguém para estar com ele, entrega a chave da prefeitura sozinho. Você não tem acesso a banco, você não tem acesso a nada. Foi levantar, chegou para os funcionários efetivos, a contabilidade está com 5 milhões de dívida, tem 300 mil em caixa. O que acontece? Eu vou aprender com essa experiência. Eu vou pedalar para colocar isso em ordem? Vou. Vai sacrificar uma boa parte do meu mandato? Vai. Mas eu sei que eu, lá no final do meu mandato, eu não posso deixar essa situação da maneira que está. Olhando também da outra esfera, e que eu tenho visto acontecer. Eu entreguei um município dia 31/12,
e para infelicidade, fui eu que fiz a entrega, porque o prefeito estava com Covid e acabou falecendo no dia 5 de janeiro, em que nós entregamos à prefeitura com recurso livre 3 milhões em caixa, 7 milhões de recurso vinculado e obras sendo efetuadas, nenhum empenho de resta a pagar, nada, tudo zerado, nenhum, tudo pago. E daí você se depara a olhar janeiro no portal de transparência, o que está sendo feito, não está se olhando aquela experiência que veio, que deixou a casa em ordem, que deixou arrumadinho, que era só tocar. Já estão enfiando os pés pelas mãos. Então, quando fala aprender com a experiência, lógico, com a experiência própria da gente. Eu sempre falo assim, errar humano, uma vez, mas a segunda é burrice. Então, eu mesmo sofri muito no passado, quando eu comecei na profissão, até aprender. E fui aprendendo com o quê? Com as falhas. Então, acontecia determinada situação num ano, no outro ano eu já, aquilo lá não pode ser feito daquela maneira, porque vai dar BO. Seja